Eu vou tentar trazer uma coisa bem do dia a dia para que quem nos ouve aqui consiga traduzir, né? Sempre deixando muito claro que não sou um neurocientista, mas vou tentar trazer de um formato simplificado para a gente conversar. Tenta imaginar que você está em um determinado ambiente, ou vamos ver se já aconteceu essa situação com você. Você está em um determinado ambiente fazendo uma atividade. Sei lá, você está aqui no estúdio organizando uma pauta de uma próxima entrevista que você vai ter. E naquele momento você está ali totalmente com o seu foco atencional direcionado para aquele processo. E no meio disso vem um flashzinho, preciso pegar tal coisa. Mas você está ali realmente preocupado com a pauta, o encaixe dos horários, enfim, e se dedicando totalmente de forma atencional para aquilo, de repente vem de novo aquele flashzinho, preciso pegar tal coisa. E continua com o seu foco atencional ali. De repente você faz assim, cara, eu vou lá pegar esse negócio. E aí você sai do ambiente que você está e você chega em outro ambiente. Já aconteceu com você de chegar no outro ambiente e lá você tem uma reação mais ou menos assim? O que eu vim pegar aqui? Aham. O que eu ia pegar aqui? Eu vim aqui para pegar. Cara, eu tô ficando doido. E aí você abandona essa designação. Aí você volta para o ambiente que você estava. Quando você entra no ambiente que você estava, você faz assim, era tal coisa. Eu ia pegar tal coisa. Aí a gente volta para a neurociência de novo, né? Lembra lá do nosso hipocampo, né? Mapeando espaço, participando da organização das memórias. Então, naquele momento que o Lutz estava lá, montando a pauta, preocupado com os horários, enfim, o seu hipocampo estava mapeando o espaço próximo, porque você tinha que utilizá-lo, e totalmente envolvido na relação de memória, de trabalho ou qualquer outro nível, né? A gente tem vários níveis de memória para poder organizar aquilo. E de vez em quando vinha aquele flashzinho, pegar alguma coisa. Mas isso não tinha um valor emocional X para se conformar nem mesmo numa memória de curto prazo. Era um flash, porque o seu foco atencional estava ali. Então o seu hipocampo estava totalmente designado para mapeamento desse microespaço aqui e as memórias que eu preciso para poder fazer isso aqui acontecer. Quando você troca de ambiente e você vai ter que fazer um novo mapeamento espacial daquele ambiente, o seu hipocampo faz mais ou menos assim, de novo, de uma forma muito rasa, né? Cara, ambiente novo, mapa novo, organização de memórias novas. E aí você fica, mas o que eu vim pegar aqui? O que eu vim pegar aqui? Porque aquele flash que aconteceu no ambiente anterior não foi forte o suficiente para se configurar nem mesmo como uma memória de curto prazo. Quando você retorna para o ambiente que você estava, seu hipocampo agora fala assim, opa, esse ambiente eu já conheço, eu estava mapeando aqui tinham essas memórias em função do que eu estava fazendo e junto com elas tinha um flashzinho, pegar tal coisa. E aí você racionaliza o processo. Era tal coisa que eu ia pegar e você racionaliza, né? Então, obviamente que a gente está falando aqui de uma forma muito simplista desse processo, né? Mas dá para a gente entender que no dia a dia o ambiente ele é um extremo configurador. E essa configuração está totalmente designada no que nós vamos chamar em neuroarquitetura de lugar. Então, você e a sua esposa gostam de frequentar determinados restaurantes em prol de outros. Por quê? Pode ser pelo atendimento, proximidade com a sua casa, conhece o dono, todos os amigos vão lá, não importa, mas existe uma valia emocional que faz com que aquele restaurante, perante outros, ele seja mais interessante ou mais importante para você. O parque que frequenta para lazer, qualquer coisa que você possa imaginar, qualquer ambiente, seja interno ou externo, né? Porque a gente fala do grande guarda-chuva da neuroarquitetura, que entra neurodesign, neuroiluminação, neurourbanismo e por aí afora. Mas sempre tem um valor emocional designado em algo que faz com que você tenha uma pretensão em relação àquele algo do que no restante das opções, né? Isso em um determinado momento a gente vai considerar sempre como individual, isso pertence ao indivíduo, né? A gente acaba chamando isso dentro de uma relação fenomenológica, e aí é uma linha da psicologia e da filosofia que trabalham com isso. Mas nós temos também aqui uma relação que pode ser em grupo. Então, por exemplo, quando nós vamos trabalhar a parte de projetos comerciais, né? Num projeto residencial, eu consigo investigar você, a sua esposa, eu consigo entrar no universo de vocês. Mas se eu for projetar uma loja, eu não consigo fazer isso.
Eu não consigo falar com as pessoas que vão frequentar a loja. Então a gente acaba organizando isso por grupos de pessoas afins, né? E a gente usa algumas técnicas e algumas dinâmicas para isso. A gente começa a trabalhar em cima de arquétipos, de personas. Chegamos no nível do chamado cluster, né? O cluster é quando eu tenho o público chamado público de interesse. Eu tenho um público maior, que é o meu público-alvo. Dentro do público-alvo eu tenho públicos de interesse. É quando eu descubro a intencionalidade do meu público, né? Qual é a intenção dele. Hoje a tecnologia faz isso muito bem feito, né? Você usa, por exemplo, redes sociais, algoritmo, etc., para conseguir fazer esse mapeamento. Mas a gente começa, de novo, né, levando para uma coisa bem simples, para que todo mundo possa entender, né? Imagine que uma loja que você gosta de frequentar, né? Seja ela de produtos, de roupas, enfim. Tudo desse ambiente está conectado com você. Você gosta da loja, da musicalidade, da odorização. A gente está falando dos inputs sensoriais aqui, né? O modo como a loja se apresenta, as cores e etc. Tudo você gosta. Eu gosto muito das coisas daquela loja, sejam as roupas, os produtos, eu gosto. Mas quando você entra naquela loja, não necessariamente você compraria tudo que tem lá dentro. Coisas se conectam mais com você e outras nem tanto. Aí a gente está falando do cluster, do interesse, da intencionalidade que o Lutz tem com o uso daquele espaço, né? E isso vai se configurar de inúmeras formas. Desde coisas mais simples, por exemplo, se você tem um restaurante e aí esse restaurante tem, por exemplo, sei lá, um espaço kids. Então, provavelmente o público família vai ficar mais próximo do espaço kids e o público não família, galera conversando, dando risada, enfim, vai ficar... Opa! Foi a participação especial aqui da Siri. Então, você já consegue ter uma mobilidade de uso do espaço por essas condicionantes, né? Então, a neuroarquitetura vai estar sempre embasada nisso. A partir dela, começam a vir derivações, inúmeras derivações. Primeiro começa uma divisão de como você pode lidar com isso dentro das partes que participam do espaço. E aí a gente começa a falar de neurodesign, a gente começa a falar de neuroiluminação e o que também está fora do espaço. E a gente começa a falar de neurourbanismo, né? Porque o espaço urbano também é um espaço configurado e que me marca. Tem uma região da cidade que você gosta mais do que outra, né? Então a gente faz essa relação. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau!